Atenção, professor! Sabe por que eu estou aqui no Moitrô? Para te mostrar como é fácil, rápido e prático acesso até Pacatuba. E por que isso? Porque vai acontecer o concurso para professor pagando mais de R$ 5.000. Então, não é só a facilidade da distância, é o ótimo salário e a chance de você se tornar um professor efetivo. Mas assim como você, centenas de outras pessoas vão fazer esse concurso. Esperar o edital sair e escolher um time de professores errado para se preparar é um erro que eu tenho certeza que pode custar a tua aprovação. Como você sabe, o Tiradentes é o líder de aprovação nas carreiras da educação. O nosso time de professores é o que há de melhor e o nosso curso é super acessível. Para você que está assistindo esse vídeo agora, o nosso curso está com 50% de desconto, saindo por menos de R$ 1 por dia. Depois de tudo que eu te falei e você não tomou ainda a sua decisão, realmente essa vaga não é para você. Agora, se é teu sonho mesmo e você ficou até agora assistindo esse vídeo, basta você tocar em Saiba Mais e garantir a melhor preparação do mercado. Vem ser aluno de Tiradentes Online. Olá, estamos aqui para mais uma aula para falar sobre um tema maravilhoso, que é a formação do professor no século XXI, no século contemporâneo, esse que a gente está hoje. Século XXI, a gente está começando o século XXI. E eu, professora Adriana Freitas, venho falar sobre o olhar não meu, mas diversos autores que falam sobre o ato de ensinar como ato de transformação. E quais são as minhas competências, né? O que é que eu tenho que aprimorar? Quais são os meus desafios? Porque ser professor no século XXI é um desafio. Ser professor no século XXI é ser também um pesquisador. Todo professor precisa pesquisar com as suas melhores práticas pedagógicas, aonde ele vai buscar novos conteúdos, quais são as metodologias ativas trabalhadas em sala de aula, onde eu vou buscar aprendizagem significativa. Então, tudo isso é um arsenal que eu tenho que trazer para a minha aula, para que eu possa ter a prontidão do aluno, a atenção do aluno e mostrar para ele que o conhecimento transforma o mundo. Então, esse é o grande desafio. Como tudo na vida, há uma mudança muito grande. O século XXI ele traz as novas tecnologias, a inteligência artificial. A gente tem que estar aí muito dinâmico também para acompanhar toda a evolução das mídias sociais, das mídias digitais, da nova forma de trabalhar esse adolescente, que agora é muito mais rápido, pragmático, né? Muito mais inteligente, vamos dizer assim, né? Na capacidade cognitiva na área digital. Então, nós, professores, temos um grande desafio pela frente. E como enfrentar? Quais são os nossos dilemas aí que faz a gente ficar refletindo sobre isso? Bem, o que não pode deixar de lado é o nosso papel de ser um mobilizador, um articulador, de sermos o protagonista da nossa sala de aula, trazendo o aluno para esse protagonismo. O que eu não posso esquecer é que esse professor precisa ser um investigador, precisa ser um grande visionário para poder ter aí o controle do domínio do conteúdo para a sua sala de aula. Então, nesse olhar, a gente vai invadir aqui, vai mostrar para vocês alguns detalhes de alguns autores sobre como eu me abasteço como professor do século XXI, quais são as minhas competências que eu preciso aí abraçar e tomar posse delas, quais são as minhas atitudes diante desse século XXI tão desafiador. Então, é por isso que a gente vai falar sobre o nosso papel nessa escala de hoje. Então, vem comigo. Então, vamos lá. Trazendo esse olhar, a gente vai pegar aqui um material da Unesco. Então, a Unesco, junto com o Jacques Delors, eu vou colocar aqui o marca-texto, porque ele é bem melhor de escrever. Então, eu vou trazer aqui a Unesco, tá? Junto com o Jacques Delors. E ele trouxe um olhar sobre esse papel do professor no século XXI. É exatamente sobre o que esse autor fala, tá? E a BNCC também comunga com essa mesma ideia de Jacques Delors. É o professor no século XXI, tá? Então, vamos colocar aqui o que nós chamamos de pilares. São 4 pilares. E todos eles, claro, que começam com a palavra aprender.
Por quê? Porque a gente está falando de evoluir. E evoluir tem a ver com aprendizagem. Evoluir, crescer, desenvolver tem a ver com adquirir novas posturas, novos comportamentos. Aprender. E aí vamos para o que fala Jacques Delors. O que é o primeiro pilar? O primeiro pilar tem a ver com aprender a ser. Vou começar com esse pilar, eu acho que ele é um dos mais importantes no século XXI. E a gente pode voltar para a tela para explicar melhor para vocês o que é esse aprender a ser. Quando Jacques Delors, com a Unesco, disse que eu preciso ter 4 pilares, quando eu falo 4 pilares, eu preciso pensar em colunas que sustentam algo. E colunas, elas servem para quê? Para você fincar e construir algo em cima delas. Então, a minha profissão, a sua profissão de professor, ele requer de você uma nova construção, um novo investimento. E onde você vai investir? Nos 4 pilares. A partir daí, a gente vai começar a construir o que ele chama de competências. Então, a primeira competência, a primeira aprendizagem tem a ver com aprender a ser. Mas como, Adriana, eu vou aprender a ser? A ser um ser humano muito melhor, a ser um ser humano mais determinado, a ser um ser humano menos influenciável, a ser um ser humano mais capaz de lutar, de vencer, de cair, de levantar, principalmente nos desafios que nos tem na nossa profissão. Aprender a buscar, a ser uma pessoa melhor através de quê? De pesquisa, de estudo, de leitura. Aprender a ser um profissional muito melhor do que você é. Aprender a evoluir todos os dias, aprender a ser um ser humano, né? Que pode ser chamado de um ser humano cordial, um ser humano que vem para servir. Gente, não é fácil aprender a ser. É preciso você reconstruir muita coisa. Quem disse que era fácil? Não. Viver no século XXI já não é uma ação fácil, já não é algo simples. Mas se eu tenho direcionamentos, como eu tenho o de Jacques Delors, que é aprender a ser, eu vou buscar esse direcionamento para que eu possa poder continuar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, para que eu possa continuar sendo esse profissional e que eu possa galgar, como você agora está galgando, novos caminhos com a chegada de novos concursos e, claro, com a sua prova aí para você fazer e você buscar ser um profissional melhor, saindo do temporário e investindo em uma carreira agora que tem uma carreira de equilíbrio, né? Uma carreira de efetivo, uma carreira que vai te dar o que nós chamamos de estabilidade, que é o que mais a gente sonha em ter, que é a estabilidade. Mas para isso precisa ser um bom profissional. Segundo pilar, vamos colocar aqui, vamos escrever aqui para vocês o segundo pilar, que é o aprender a fazer. Professora Adriana, o que é aprender a fazer? Aprender a fazer é pegar todas as teorias que a gente lê, que a gente tem nas nossas formações continuadas. Então, o professor do século XXI é aquele que mantém suas formações continuadas, é aquele que não cansou de aprender, é aquele que sempre tem a sua curiosidade epistemológica, aquele desejo de ler, de conhecer, de investigar. Então, é um professor pesquisador. Então, se você observar, os pilares eles estão interligados. Se eu aprendo a ser um estudioso da minha área, um conhecedor da minha área, um profissional da minha área, eu vou aprender a fazer, colocar na prática todas as teorias que eu aprendi lá no Aprender a Ser. Porque ao fazer, eu vou testar os conhecimentos, eu vou testar os autores, eu vou ser um profissional que tem ética, um profissional que tem moral. Eu já aprendi que quando você usa a ética e a moral, você consegue se mostrar quem você é, né? A sua pisada se torna mais firme, alguém mais confiável quando você faz um bom trabalho, onde você sabe explicar, argumentar, ter consciência crítica. Tudo isso faz você ser um diferencial nesse mercado de trabalho onde parece que todos são iguais. E aí quando ele fala que os 4 pilares ele vem para te fazer diferente, é uma realidade. Fazer diferente do quem você é. Aqui a gente não está falando de fazer a diferença para passar em cima de alguém, não. A gente tem que fazer a diferença para ultrapassar nós mesmos, para ultrapassar aquele velho professor, aquele professor com olhar que tem muito lacuna ainda, um professor que fica pensando muito no passado. Então, a gente precisa
renovar, oxigenar, dar um novo combustível a esse professor com aprender a fazer coisas diferentes, fazer metodologias ativas diferentes, fazer aula invertida, fazer sala de aula invertida, trabalhar com gamificação, trabalhar com jogos, né? Trabalhar com inteligência artificial não para ofuscar o teu trabalho, mas a inteligência artificial ela vem corroborar, ela vem ajudar, ela vem cooperar para você ser um profissional de sucesso. Então, esses 2 pilares já vêm aí com muita inovação. Vamos agora para o terceiro pilar. Vamos lá para o quadro e olhar aqui o terceiro pilar. Vou até mudar a cor da caneta para a gente gravar esse terceiro pilar, que ele é chamado, que é que eu fiz aqui. Pronto. Ele é chamado um dos pilares mais importantes, tá? É o aprender a conhecer. Eu não posso fazer uma separação, eu não posso fazer uma distinção se eu não conheço, se eu julgo antes de conhecer. Então, quando a gente diz assim, ó, pela capa do livro se conhece o livro, não acho. Eu acho que pela capa do livro você vai ter muitos erros aí. A capa do livro ela pode ser um jeito e o livro pode ser outro. Então, a leitura de uma capa de um livro é muito subjetiva. Quando a Unesco fala que eu tenho que aprender a conhecer, significa que eu tenho que mergulhar na essência daquele material. Preciso entender que eu tenho que conhecer de fato, não de maneira superficial, como muitas vezes a tecnologia, as mídias querem que você conheça rapidinho, onde eu só vejo a questão superficial. Fica muito rasa a notícia, fica muito rasa o compromisso, o comentário ou o assunto. Então, quando ele fala de conhecer, é se apropriar mesmo, é tomar conta daquele conteúdo, é você saber discutir, é você saber argumentar, é saber ter uma boa leitura crítica do que você leu, é ter bons argumentos para você concordar ou discordar. É preciso você realmente conhecer onde você está pisando, esse mundo novo do século XXI. Como eu falei para você, é um mundo cheio de desafios, e quanto mais eu conhecer as pedras, né, onde eu conhecer os caminhos que eu vou trilhar, se torna muito mais fácil. Mas para isso eu preciso que você saia do que nós chamamos de zona de conforto. Porque eu preciso quebrar essas amarras, né, essa parede que tem aqui, para quebrar e ultrapassar. Eu tenho que sair do comodismo, eu tenho que sair do meu caderno do ano passado, que eu planejava com o caderno do ano passado. Eu preciso perceber que meu aluno é outro, eu sou outro, o mundo é outro, as tecnologias são outras, e se eu não me adequar ao século XXI, eu vou ficar lá para trás. Então, a BNCC fala sobre isso, sobre formação continuada. O mundo exige que nós sejamos também um profissional de sucesso com novas posturas, novas ideias, novas metodologias. Para tudo isso eu preciso conhecer. Realidade, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso escrever, eu preciso questionar, eu preciso problematizar. Tudo isso me leva a um profissional do futuro. E o quarto e último pilar, vamos colocar aqui, eu posso dizer que esse é um nó do borogodó, é o mais difícil de todos, é o aprender a conviver. Gente, é onde a gente tem mais problemas de comportamento e de interações sociais, é nessa inter-relações aí na escola, seja ela no grupo de trabalho, seja em qualquer lugar que você esteja, a gente está cada vez mais com pessoas que não sabem conviver, que não aguentam a pressão, muitas vezes que não conseguem também sobreviver diante de uma indireta, de uma palavra mal falada, ou são pessoas muito amargas, né? Então a gente tem que aprender a conviver. Professora, aprender a conviver é engolir sapo? Sim, muitas vezes em um determinado contexto a gente precisa sim. Muitas vezes é saber falar na hora certa, mas é também saber calar na hora certa. Aprender a conviver com as diferenças. Ninguém é obrigado a corresponder às suas expectativas, nem você a de ninguém. Então, eu preciso respeitar o espaço do outro para alguém respeitar o meu espaço. Então, quando eu tenho conviver, tem tudo a ver com conhecer, que tem tudo a ver com fazer, que tem tudo a ver com ser. Então, esses 4 pilares reunidos dará para a gente construir uma pirâmide chamada profissão de professor, o desafio do século XXI. E isso é um pontapé
para a gente falar das novas competências que vão precisar ser trabalhadas agora no século XXI. Então, vem comigo que a gente vai trabalhar 7 competências importantes para a nossa evolução e para a nossa mudança nesse mundo tão, tão, tão cheio de desafios. Bora lá? Então, vamos falar aqui das 7 competências que nós temos que adquirir, segundo a nossa querida, né, BNCC, os nossos acervos todos falam dessas competências que eu não posso me separar delas ou querer ser diferente do que elas colocam, tá? Primeiro são competências socioemocionais e depois são competências gerais, tá? Bora lá. Vamos falar da sala de aula. Depois a gente fala das competências socioemocionais. Então, esse professor, primeira coisa que ele tem que aprender é a sala de aula centrada no aluno e não no professor. Lembrando que o aluno passa a ser o centro do processo de aprendizagem. Então, na sala de aula, eu tenho que ser um professor provocador. Provocador. Como também um mediador. Quando ele fala da sala de aula, tem a ver com tudo que a gente já sabe enquanto professor. O aluno passa de observador para se tornar um construtor. O professor passa a ser apenas um mero reprodutor de palavras, mas agora como eu posso falar? Um professor que usa mais o método da situação ativa, um professor mediador, e aí esse professor ele ocupa um lugar muito em destaque na sala de aula. Segundo papel do professor tem a ver com o desafio das TICs, que é uma questão também que a gente já fala em sala de aula, né, que vai cair na prova, é a tecnologia da informação e a tecnologia do conhecimento, tá? Aí eu tenho a IA, a inteligência artificial. Então, nós temos que trazer para a sala de aula o que esse aluno ele precisa compreender sobre as TICs, onde ele pode pesquisar, o que é fazer uma pesquisa, o que é produzir um texto, como se faz uma boa redação. Então, a gente tem aí uma arma maravilhosa chamada internet, mas desde que a gente oriente os alunos para usá-la de maneira correta, tá? O terceiro desafio de um professor tem a ver com inovação. Inovação. Que ele traga para a sala de aula coisas que levem os alunos a provocar os alunos para querer assistir aquela aula, né? Fazer com que o aluno se torne um participante ativo, engajado na sala de aula, mostrando para ele a importância de estudar. Mais do que apenas um papel tradicional, esse professor ele tem que trazer novidades para a sala de aula, o que está sendo mais falado, como isso pode ser trabalhado. Então, existem 1000 formas de trabalhar essa inovação, tá? Outro desafio que requer que nós possamos aprender em sala de aula, que nós, professores, também temos que aprender, reaprender, gente, é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. O mundo do trabalho deseja que você aprenda a trabalhar em equipe. E claro, se você trabalha numa empresa, você vai entender que a escola ela é uma empresa. E quando você trabalha em equipe, o resultado é muito melhor. A relação com o seu colega, com o seu par, ele começa a ser uma relação de cumplicidade, porque vocês juntos podem chegar no que mais precisamos, perceber que o trabalho em equipe é você ser aberto para aprender. Então, é muito importante esse trabalho em equipe, tá? Tanto do professor como dos alunos. Outro desafio do professor do século XXI tem a ver com a sua capacidade, né, de ter uma formação continuada. O que você aprendeu ontem já não serve para hoje. O que você leu hoje já não serve para amanhã. Formação continuada. E, claro, tem a ver com cursos de pós-graduações, tem a ver com cursos de mestrado, tem a ver com curso de extensão e tem a ver com curso de doutorado. Quanto mais a gente percebe que precisa estudar, mais cursos a gente precisa fazer, tá? Sexto elemento de transformação em um professor do século XXI
tem a ver com o professor flexível. Claro, né? Eu só aprendo se eu tiver flexibilidade. Eu só aprendo se eu tiver a capacidade de me colocar no lugar do outro. Tem que ter a ver a palavra empatia. Tem a ver com a palavra colaboração. Tudo isso tem a ver com flexibilidade. E o último elemento, mas não é que seja menos importante, né? A gente vai falar sobre as competências socioemocionais da BNCC. Essa sétima competência aqui tem a ver com o que nós chamamos de inovação no item 3. Tem a ver com capacidade de autossuperação. Você ter a determinação que você vai precisar alterar a sua sala de aula, que você vai precisar ter e aprender novos desafios, que a inovação passa por um caminho de mudança, que trabalhar em equipe te leva a um contexto muito mais confortável, que a formação continuada faz parte da vida do ser humano e que eu preciso, diante de todo esse cenário, ter o que nós chamamos de flexibilidade. E aí a sua capacidade não de superar o outro, mas de autossuperação, porque você precisa se adaptar ao novo mundo que está aí à nossa frente. Tudo bem? Diante disso, a gente vai falar sobre as competências da BNCC, tá? Vamos encerrar aqui com as 5 competências da BNCC. Lembrando que a BNCC, vou trazer aqui com outra cor para lhe lembrar, que a BNCC, elas são documentos normativos, ela é um documento obrigatório no currículo, obrigatório para a escola particular, escola pública. Ela é um documento mandatório. Mandatório. Ok. Então, ela é um documento normativo. Ela traz a base para explicar que eu tenho que erguer todos os currículos nessa base. Então, ela é obrigatória. E ela é mandatória, tá? E essa base, ela chega com 5 proposituras. Ela traz aí 5 palavras importantes para a minha competência socioemocional. Então, vamos lá, trazer aqui de outra cor para chamar a sua atenção. Primeira competência socioemocional tem a ver com a autoconsciência. Autoconsciência. Gente, o que é autoconsciência? Vou deixar aqui um númerozinho aqui. O que é autoconsciência? É a habilidade de você se conhecer. É a habilidade de você se conhecer, mas não de qualquer maneira, de maneira profunda. E é importante que você, ao se conhecer, você perceba quais são os seus pontos fortes, positivos, e também quais são os seus pontos negativos. Que tal fortalecer os pontos positivos, criar mais empatia com esses pontos, né? E tentar reduzir os nossos erros, os nossos momentos de fraqueza, tentar diminuir as nossas falhas, e aí a percepção dos nossos atos também é algo grandioso, tá? Então, a autoconsciência é um dos papéis socioemocionais, vou colocar aqui, né? Da competência socioemocional, não coloquei. Socioemocional. A gente falou anteriormente da competência profissional, e a BNCC traz a competência socioemocional. Como viver melhor, ter uma saúde mental melhor com as competências socioemocionais. Vamos para a segunda competência socioemocional, que tem a ver com autogestão. Aí você vai falar, não, isso é apenas para o diretor, para o coordenador. Não, gente. Autogestão é, além de você conhecer você mesmo, é você gerenciar, né, as suas metas, os seus impulsos, a sua capacidade de gerenciar o que nós chamamos das suas emoções. Não é você esquecer, porque se nós somos seres humanos, é impossível a gente esquecer as emoções. Mas se tornar frio, não é isso que a BNCC fala.
A autogestão é você gerenciar as suas emoções, em que engloba emoções positivas e negativas. Né? Gerenciar a raiva, a frustração, que é uma das emoções que mais te elevam quanto ser humano. A frustração faz você ter mais determinação, faz você se tornar mais forte diante dos desafios e dos problemas. Então, autogerenciamento das suas emoções é algo que não é fácil, mas tudo isso é trabalhado, é processual, é conquistado, tá? Terceira competência socioemocional tem a ver com o que nós chamamos de consciência social, tá? Consciência social, acho que é o que falta muito no país, essa consciência social. Professor, o que é essa consciência social? Tem a ver em viver no coletivo, que cada ação que você faz, existe uma reação do outro lado. Então, a consciência social é perceber que nós estamos no lugar em que a gente tem que respeitar o espaço do outro, a individualidade, a empatia. Gente, isso precisa ser muito bem trabalhado, né? Você perceber que o outro está precisando de ajuda, que você ter a consciência que você não é um ser isolado, que nós vivemos no coletivo, e que se ao seu redor nós temos pessoas que você faz a sua presença, o outro se sentir bem, vai ser muito melhor aquele espaço, aquela energia, aquele lugar. Então, ter uma boa convivência social, onde você sai e deixa saudades, né, e não alívios. Então, é importante a gente trabalhar essa consciência social. Quarta competência socioemocional, segundo a BNCC, vou trazê-la de roxo aqui, a quarta, ela é chamada de consciência de habilidade de relacionamento. Observe que elas estão todas interligadas, né? A habilidade de relacionamento, né? Tem a ver com consciência social, que tem a ver com autogestão, que tem a ver com autoconsciência. A habilidade de relacionamento. Essa é a quarta competência da BNCC, tá? Quando a gente fala habilidades, né, colocar no plural, de relacionamento, consiste em você ser capaz de resolver os conflitos, ser capaz de conviver com as diferenças, ser capaz de conviver com o novo, ser capaz de conviver com alguém que pensa diferente de você, ser capaz de conviver respeitando o que as pessoas pensam sobre o mundo e não ter que imprimir a tua personalidade nos outros. Você pode conquistar, mas não imprimir, forçar, obrigar alguém a entender o que você fala e comungar da tua mesma ideia. Cada um de nós, graças a Deus, somos todos diferentes e por isso nós somos especiais, tá? E a última capacidade ou competência socioemocional tem a ver com tomada de decisão responsável. O que é que tem a ver essa tomada de decisão responsável? Tem a ver que cada decisão, vou voltando aqui para conversar com vocês, cada decisão que você toma, ela tem uma consequência. Viver em sociedade precisa que eu aprenda a ver qual é o meu espaço, porque eu não posso querer que o outro respeite o meu espaço se eu não respeito o do outro, invadir a vida do outro. Então, a gente tem que ter consciência do nosso papel, a gente tem que ter tomada de decisões que não vão criar conflitos, a gente sempre tem que tomar decisões com a cabeça mais tranquila do que tomar decisões quando a gente está chateado, com raiva ou triste. Então, observa que todas essas habilidades socioemocionais falada pela BNCC não é algo estanque, que você aperta o botão e elas acontecem. São habilidades que você vai conquistando, que você vai interagindo, que você vai tomando consciência, que você vai devagarinho, paulatinamente, processualmente, chegando a essas autoconhecimento, autocapacidade, habilidade de conviver em grupo, saber ouvir, saber escutar, saber a hora de falar, saber a hora de avançar e a hora de voltar 3 passos na casa. Então, é necessário a gente ter toda essa habilidade aí para poder viver no século XXI. Diante disso, qualquer questão que fala sobre essa evolução, você vai dominar, porque é simples, é ligada ao ser humano, à nossa capacidade de evoluir. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula. Não esquece, estudou, adquiriu conhecimento, passou no Tiradentes e vai aí para viver a vida de um professor efetivo, com menos problema, tá bom? Ficamos por aqui, um beijo, um cheiro no coração e até a próxima. Fui, tchau. Atenção, professor. Sabe por que eu estou aqui no metrô? Para te mostrar como é fácil, rápido e prático
acesso até Pacatuba. E por que isso? Porque vai acontecer o concurso para professor pagando mais de R$ 5.000. Então, não é só a facilidade da distância, é o ótimo salário e a chance de você se tornar um professor efetivo. Mas assim como você, centenas de outras pessoas vão fazer esse concurso. Esperar o edital sair e escolher um time de professores errado para se preparar é um erro que eu tenho certeza que pode custar a tua aprovação. Como você sabe, o Tiradentes é o líder de aprovação nas carreiras da educação. O nosso time de professores é o que há de melhor. E o nosso curso é super acessível. Para você que está assistindo esse vídeo agora, o nosso curso está com 50% de desconto, saindo por menos de R$ 1 por dia. Depois de tudo que eu te falei e você não tomou ainda a sua decisão, realmente essa vaga não é para você. Agora, se é teu sonho mesmo e você ficou até agora assistindo esse vídeo, basta você tocar em Saiba Mais e garantir a melhor preparação do mercado. Vem ser aluno de Tiradentes Online.